Olá, eu me chamo Fabrício Curvelo e nós vamos à solução da questão 9 da lista 3.2 de algoritmos. Faça um algoritmo que lê a idade de uma pessoa expressa em anos, meses e dias e mostre-a expressa apenas em dias. Observação: considere os anos com 365 dias e os meses com 30 dias. Bom, esse é um tipo de questão totalmente fora do padrão, né? Eu arrumo essas questões em livros, em outras listas, enfim, na internet, né? E algumas aparecem até um pouco fora do contexto para a gente entender o que está querendo, porque ela não é uma questão comum, não é uma questão que alguém pensaria como um problema do dia a dia, né? Mas enfim, eu tenho que fazer, na verdade, três perguntas para o usuário. Eu tenho que perguntar quantos anos ele tem, depois eu tenho que perguntar quantos meses já se passaram depois do seu último aniversário, por exemplo, seria uma pergunta mais ou menos assim, e quantos dias se passaram depois desse mês aí, desses meses que ele acabou de dizer. Então, se a pessoa tem, por exemplo, 30 anos, 8 meses e 5 dias, ela tem que falar isso em cada uma dessas observações em uma das variáveis que a gente vai precisar coletar, uma para os anos, outras para os meses, outra para os dias. Depois feito isso, a gente vai precisar simplesmente converter tudo em dias. E aí o próprio problema já deu aqui até uma resumida, né? A gente não vai considerar ano bissexto, a gente não vai considerar mês com 31 dias, nem 28 dias, enfim. A gente vai simplesmente entender que todo ano tem 365 dias e que todo mês tem 30 dias. Apesar de não dar a resposta exata, se você for comparar que os anos não são exatamente como esses que eles estão apontando aqui no enunciado, se você fizer depois o cálculo da sua idade aqui, o número é muito próximo de dias que você já viveu. É bom que a gente até dá uma ideia assim de caramba, eu já vivi isso tudo, então, pô, eu só vivi isso, enfim, né? Depende do seu contexto, né? Mas vamos lá. Então, eu preciso perguntar para o usuário quantos anos, quantos meses e quantos dias. Então, eu vou criar aqui tudo do tipo int, porque na verdade são tudo números inteiros, certo? E eu não vou ter que dividir nada, enfim. Então, anos, meses e dias são as primeiras três entradas de dados que eu estou enxergando aqui. Então, em anos, eu vou perguntar para ele, com teclado.lerint, lerint porque a variável é do tipo inteiro, quantos anos você tem? Depois, lá na variável meses, eu vou perguntar a ele. É até difícil formular o texto da pergunta, né, numa questão tão fora do padrão assim, né? Mas quantos meses se passaram desde o seu último aniversário? Porque se ele tem, por exemplo, 30 anos e 6 meses, ele vai responder aqui nessa segunda etapa aqui, que se passaram 6 meses, né? E em dias, seria quantos dias após o último mês apontado acima. Vou fazer algo mais ou menos desse jeito aqui. Teclado.lerint, porque a variável é do tipo int. Quantos dias se passaram desde o último mês apontado na resposta anterior. Maravilha, então eu tenho esses três dados aí coletados. Eu agora preciso simplesmente apontar quantos dias essa pessoa já viveu. Então tem que fazer um cálculo, na verdade, o programa precisa fazer um cálculo para converter tudo isso em dias. Eu vou armazenar essa resposta em total dias. Então, cria ali a variável total dias e eu vou usar essa variável para guardar o cálculo aqui de quantos dias essa pessoa já viveu. E o programa, o enunciado nos esclarece aqui que a parte dos anos, eu vou fazer tudo separado em parênteses aqui, ó. Os anos, eu preciso simplesmente multiplicar por 365. Por que isso? Por exemplo, se a pessoa viveu 10 anos, quantos dias ela viveu? Ela viveu 10 vezes 365. Tudo bem? Depois eu preciso somar com a parte dos meses. Os meses, o enunciado fala que são 30 dias cada mês. Então, eu vou multiplicar a quantidade de meses que ele me disse a mais ali por 30. Então, por exemplo, se ele me disse que viveu 10 anos e 5 meses,
esses 5 meses eu vou multiplicar 5 por 30, para saber quanto isso dá em dias. A gente está buscando a quantidade de dias vividos. Mais a parte dos dias, que já está em dia. Então, eu não preciso, desculpa, é mais, eu não preciso fazer cálculo nenhum para alterar a quantidade de dias. Ele já está no padrão que eu estou querendo. Enfim, com isso eu estou com todos os dias somados ali na variável total dias. Falta exibir isso para o usuário. Então, vou fazer aqui de novo um sysout Ctrl espaço. E vou apontar para ele aqui que ele já viveu aquela quantidade ali que está em total dias. Vamos fazer uma concatenação. E vou voltar concatenando novamente para o texto para dizer a frase, o fim da frase. Então vai aparecer, você já viveu 1000 dias. Até tá feio aqui, né? Tiro dele aqui. É bom que a gente interpreta melhor o texto. Você já viveu 1000 dias. Então agora vai ficar uma frase mais bonitinha. Vamos executar para ver. Run as Java Application. Quantos anos você tem? Vou botar aqui que eu tenho 30, né? Vamos sonhar, né? Tenho 30 anos. Quantos meses já se passaram desde o seu último aniversário? Já se passaram 7 meses. E quantos dias se passaram desde a resposta do mês anterior? Sei lá, se passaram 20 dias. Muito bem. Então ele vai dizer ali que eu vivi aquilo tudo ali, 11.180 dias. Como eu te falei no início, né? Esse valor não é exato, mas ele é muito próximo. Então se você fizer aí com a sua idade, você vai ter uma certa noção aí de quantos dias você realmente já viveu. Isso é bem bacana. Então tá, mais um algoritmo resolvido. Um abraço e até o próximo.